Olá a todos que nos acompanham neste dia, as minhas cordiais boas-vindas. É um privilégio muito grande estar aqui reunidos junto com você, com seus familiares, seus amigos, para juntos iniciarmos mais uma jornada de oração. Os 10 dias de oração, eles fazem parte da cultura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos colhido inúmeras bênçãos por reservar esse tempo para buscarmos ao Senhor com maior ênfase. Experimentamos isso nos últimos anos e desejamos mais dessas bênçãos para 2022. Quem não quer bênçãos, né? Nós queremos e muitas. E nós temos o privilégio de poder buscar essas bênçãos de Deus. Nós vamos clamar juntos por um reavivamento e reforma. Nós vamos clamar juntos pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas durante esses 10 dias. E o tema principal da nossa jornada de oração neste ano está baseado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E nós vamos estudar esse manual aqui. Primeiro Deus, chamado à oração. As mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. É de muita valia esses manuais, são maravilhosos. Se você não tem o seu manual ainda, acesse o site da Igreja Adventista e lá você vai encontrar todo o material referente a essa semana de oração. Principalmente as revistas, você pode baixá-las e ler no seu celular, no seu tablet, na sua TV. Vai ser muito proveitoso para você. E nosso primeiro tema de hoje vai ser apresentado pelo irmão Rubens Carvalho Benedicto. Ele é casado com Alexandra Benedicto há 32 anos. Ele trabalhou 33 anos na organização adventista, na área financeira. Me lembro, conheci ele sendo tesoureiro da APV. E ele era um excelente tesoureiro, com certeza. Fez com que a região crescesse muito nessa época, como tem crescido até hoje. Ele é professor universitário e hoje ele tem um escritório de advocacia na cidade de Caçapava. E ele agradece muito a Deus pela oportunidade que ele tem de trazer a mensagem que vai abrir os nossos corações ao entendimento do que Deus realmente quer para a nossa vida. E o tema de hoje é a solução de Deus para os nossos problemas. Será que existe solução para os nossos problemas? Eu tenho certeza que cada um aqui tem um problema, 2, 3, 4, vários problemas. E muitas vezes nós não enxergamos solução. Mas ele vai apresentar para nós que existe solução para esses problemas. Ele vai apresentar também que Deus não só revela a origem de todos os males, mas também aponta o
o caminho de saída dessa provação que você está vivendo. E nós vamos acompanhar esse tema hoje, essa explanação, e eu oro a Deus para que cada um de nós possamos entender e sermos usados pelo Espírito Santo para que Ele coloque na nossa mente e no nosso coração a mensagem que Deus tem para nós. Eu quero convidar vocês, nós vamos louvar ao nosso Deus primeiramente, depois nós vamos orar. Vamos louvar então. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Oremos ao Senhor.
Grandioso Deus e Pai, queremos imensamente te agradecer o privilégio de estarmos iniciando mais uma jornada de oração. Que nesse estudo o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos receber a Tua mensagem, os Teus ensinamentos, aumentar a nossa fé e buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ilumina, Senhor, o irmão Rubens, que vai trazer o pão da vida para cada um de nós, que ele possa ser iluminado por Ti, abençoado ricamente ao passar a sua mensagem. Fica conosco, abençoa o Teu povo todo, abençoa todos que estão nos acompanhando. Eu te agradeço no doce nome de Jesus e te peço. Amém. Vamos acompanhar então a mensagem. Meu amor por Ele é tão grande que eu puder fazer, mesmo que me cause tanta dor, eu farei. Coração sofrido, moído, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo.
Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Boa noite a todos. O texto para a nossa reflexão de hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, onde se inicia os 10 dias de oração, está em Joel, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 20. A solução de Deus para nossos problemas. Apesar de distante de nós no tempo e também na cultura, ele se refere a problemas parecidos com os que enfrentamos hoje e apresenta a solução de Deus para eles. Joel inicia chamando a atenção das pessoas mais experientes para uma pergunta. Ele diz assim: preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Hoje, 28 séculos depois, é possível fazer a mesma pergunta. Os idosos reconhecem que muitas circunstâncias atuais não tiveram precedentes durante a vida toda. O mundo passa por eventos intensos e de consequências amplas, como é o caso que estamos vivendo no momento com essa pandemia, problemas na economia, desemprego, problemas no clima. Acontecimentos recentes ficarão na nossa memória e contaremos para os que vierem depois da gente, da mesma forma que foi lá no tempo de Joel. Nos dias de Joel, a nação de Judá era assolada por tragédias ambientais. Uma praga de gafanhotos invadiu todo o país e devastou toda a produção agrícola. O verso 4 do capítulo 1 de Joel descreve 4 espécies de insetos: gafanhotos cortadores, migradores, devoradores e os destruidores. A devastação deixada por esses enxames foi tão grande, mas tão grande, que as árvores do campo ficaram sem frutas, sem folhas e até sem cascas no tronco. Capítulo 1, versículo 7 de Joel relata: após os gafanhotos veio a seca. Todas as árvores do campo secaram, versículo 12. Ou seja, depois que as plantações ficaram devastadas, não adiantava replantar nada, pois a falta de chuva não permitiu a renovação da lavoura e dos pomares. Como se não bastasse, devido à estiagem, queimadas se alastraram. O fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo, relata o verso 19. Como sempre acontece durante um incêndios florestais, os animais silvestres perderam seu ambiente.
Olha o que diz o texto. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens, diz o verso 20. Essa confluência de tragédias atingiu a todos. Pessoas sem Deus, que vivia somente para satisfazer os prazeres imediatos da vida, também foram afetados. Joel clamou, diz assim, ó: acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam do vinho, pois foi tirado da boca de vocês. Verso 5. Mas o interessante é que não somente os ímpios foram prejudicados. Aqueles que adoravam a Deus também sofreram as consequências da crise. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais. O verso 9 diz. Até o culto a Deus teve que ser interrompido por falta de elementos utilizados nos rituais do santuário. O que podemos destacar que problemas na economia financeira afetaram também a economia espiritual naquele tempo. A concomitância de tantos infortúnios deixou o povo com a tristeza semelhante a uma noiva cujo noivo morre antes do casamento, que em vez da noiva vivenciar uma festa maravilhosa, teria que vivenciar um funeral desastroso, diz o verso 8. As pessoas trabalharam o ano todo no campo, mas não puderam saborear as frutas, os cereais, porque todos foram devorados pelos gafanhotos, esturricados pela seca e incinerados pelas chamas. Crise ambiental, crise hídrica, crise de abastecimento, crise econômica. Essas expressões ainda são ouvidas nos noticiários? Então a mensagem de Joel ainda é relevante hoje. Joel viveu essas crises e seus desdobramentos na saúde pública, na segurança pública, na política interna e externa da nação de Judá. Mas, principalmente, Joel enfrentou a crise espiritual, que está no fundamento de todas as crises humanas. Deus lhe apresentou a solução infalível para superar os dias difíceis. A mesma fórmula divina pode ser aplicada hoje. O mesmo Deus que teve misericórdia do povo de Judá no passado é o mesmo Cristo que tem misericórdia de nós e que está conosco nas tribulações que enfrentamos, momentos conturbados nesse século 21 depois de Cristo. Mas qual é a solução de Deus apresentada em Joel para as perguntas que normalmente nós fazemos? Por que existe o sofrimento? Por que pessoas ficam doentes? Passam por dificuldades? São vítimas de tragédias? Por que você tem que passar provações? Você certamente já fez essas perguntas. Talvez a busca pela resposta a essas perguntas e outras parecidas, tenha lhe escurecido a mente como uma nuvem de preocupação. Mas o Deus que ama você
não quer que você permaneça desorientado, meio à tempestade que está vivendo. Ele não só revela a origem de todos os males, mas aponta o caminho para a saída da provação. Sabe, nos dias de Joel, a tragédia era os gafanhotos e a seca, com a consequência, o desabastecimento. Mas olha só, muito antes desses acontecimentos mencionados no tempo de Joel, Deus preveniu que se o seu povo não fosse fiel à aliança de amor que havia entre o Criador e criaturas, entre o Salvador e as pessoas carentes de salvação, sua proteção seria removida. Tragédias viriam. Olha o texto. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão poucos, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Está lá em Deuteronômio 28, 38. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Deuteronômio 28, 42. O céu sobre sua cabeça vos parecerá de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Está em Deuteronômio 28, versículo 23. Em suma, o pecado é a causa da tragédia. Pecado é viver em rebeldia contra Deus, contra a sua vontade. Pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. É viver para a satisfação dos próprios desejos, sem levar em consideração a glória de Deus. É o bem-estar e não se importar com o bem-estar do semelhante. É por causa do pecado, da cobiça, da ambição do ser humano, é que o mundo está desta forma. Acontece que o sofrimento, ele é decorrente do pecado, mas ele não atinge somente aqueles que são mais ousados no pecado. Todos nós sofremos por causa do pecado. Sofremos pelas consequências de nosso pecado e somos vítimas do pecado dos outros. Muitas pessoas têm dificuldades para admitirem que são pecadoras. Mas a Bíblia é taxativa em reconhecer que todos nós somos pecadores. Está lá em Romanos 3, 23. Somos pecadores independentemente de nossa escolha, pois nós nascemos em pecado. Salmo 51, versículo 5. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2. Traz condenação capital sobre nós. Romanos 6, 23. Nos priva da bênção de Deus e atrai maldição. Deuteronômio 28, 15. O pecado é a causa dos nossos problemas. O pecado é o problema básico da humanidade. E a cura do pecado também é a libertação das consequências do pecado, que tanto sofrimento nos traz. Qual é a solução para o problema do pecado? Existe cura espiritual para nós? O profeta Joel, na época, ele apontou o que devemos fazer para encontrar perdão, paz de consciência e renovação espiritual. É abrir assim o caminho para fluir das bênçãos de Deus
sobre nossa vida. Joel nos apresenta o arrependimento como método de Deus para resolver os mais básicos dos problemas da nossa vida. Joel, na época, instigou os líderes espirituais da nação de Judá e apelarem a todos para que buscassem o Espírito Santo e o arrependimento de seus pecados. Nessa convocação, nós aprendemos que consiste e como se demonstra o verdadeiro arrependimento. Nós temos que entender como é o verdadeiro arrependimento. E o texto diz, olha o texto como diz assim: sacerdotes vistam roupas feitas de pano de saco e pranteiem, ministros do altar, lamentem, ministro do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas. Proclamem um santo jejum. Busque uma reunião solene, reúna os anciões e todos os moradores desta terra, da casa de Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Lá está em Joel 1, do 13 ao 15. Os elementos deste apelo devem constar em nosso arrependimento. Primeiro, a humilhação. Naquela época, as pessoas humilhadas por conta de uma afronta, um infortúnio, é como que elas se vestiam-se de roupas feitas de pano de saco, que era o vestuário dos mais pobres. O arrependido deve humilhar-se diante de Deus e reconhecer-se como um miserável por causa do seu pecado. Outro ponto que ele abela, a verdadeira tristeza pelo pecado. O arrependimento deve ser acompanhado de tristeza e nojo pelo pecado. Quem estava triste naquela época vestia-se de pano de saco, cobria-se de pó e cinza e chorava. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos especialistas em lançar nossas infelicidades e reclamar das adversidades. Mas essa atitude de reclamar não resolve nosso problema, pois nós não estamos demonstrando repulsa verdadeira ao problema, que é o pecado. O arrependimento implica reconhecer o pecado como a nossa maior tragédia e despertar em nós total repulsa à prática pecaminosa. Outro ponto que está no texto é o reconhecimento da insuficiência humana para resolver o problema do pecado. Uma das causas pelas quais o povo de Judá deveria lamentar era porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Diz o verso 13. Olha, sem ofertas sobre o altar, não poderiam ocorrer os rituais que representam o perdão do pecado. A carestia era tão intensa que não sobrou nada para levar de ofertas para Deus no santuário. Igualmente, nós precisamos reconhecer nossa carência espiritual. É tão grande que não temos nada a apresentar a Deus
para compensar ou reparar nosso pecado. Nossas boas obras, nossas melhores ações e intenções, tudo isso é imperfeito e imaculado pelo pecado. Nossa disciplina e força de vontade, elas são insuficientes para dominar e vencer o pecado. Nada que fazemos pode nos libertar da condenação eterna que merecemos. Olha, somente, mas somente a fé no sacrifício de Cristo sobre a cruz pode nos salvar. Outro ponto que o texto destaca bastante interessante, são as disciplinas espirituais. São as práticas que nós fazemos e que o Espírito Santo usa para transformar nossa vida. Olha só, Joel destaca duas: a vigília e o jejum. Quer mudar de vida? De vigília e jejum. Na vigília, a pessoa se priva de sono, disciplinando-se para a realidade de que buscar a Deus é muito mais importante do que satisfazer a necessidade de descanso. O jejum tem outra finalidade, mas é semelhante. É a disciplina do corpo para o fato de que Deus é mais essencial à vida do que o alimento. Olha, em Deus, a alma cansada encontra o verdadeiro descanso. Em Deus, a alma faminta obtém real sustento. Outro ponto que Joel destaca é o arrependimento comunitário, não o individual, mas o comunitário, da igreja como um todo. O arrependimento praticado coletivamente, Joel sugere convocar então uma reunião solene na casa do Senhor, quando congregarmos com nossos irmãos de fé com o mesmo propósito de buscar arrependimento e avivamento, nossa fé é fortalecida, ele diz no texto. Joel também enfatiza clamar a Deus no verso 14. É o único remédio para a saída da crise. Só Cristo é a resposta, só Ele é a saída. Ele é o único que pode salvar. E é a Jesus Cristo que sempre nós devemos recorrer. E finalmente o versículo 15 de Joel finaliza enfatizando a iminente volta de Jesus Cristo. Não há motivação maior para a gente se arrepender do que Jesus voltando. O dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do poderoso, diz o verso 15. As tragédias ambientais, os conflitos humanos, as dificuldades econômicas, apontam para quê? Para um evento maior. E qual evento maior é esse? A volta de Jesus Cristo. Nessa ocasião, o planeta será completamente destruído pelo poder de Deus. Mas não tenha medo. Haverá salvação para uma classe de pessoas. Aqueles que hoje se arrependerem de seus pecados encontrarão em Deus salvação. Quando Cristo regressar a este mundo, o salário do pecado, que é a pena de morte, será pago a todos. Romanos 6:23 diz isso. Os pecadores serão exterminados, mas os salvos, que reconhecem que Cristo pagou a penalidade de morte por eles lá na cruz, serão ressuscitados, se mortos, e transformados, se vivos, e arrebatados para viver em glória
no paraíso de Deus, que Deus preparou para aqueles que aceitam Jesus Cristo. Você certamente está cansado de viver uma sucessão interminável de crises neste mundo, pois Deus tem a solução para os seus problemas. E essa solução chama-se Jesus. Esperança no nome